gente, assim, vamos criar um novo livro aqui, né? Primeiro, rapidinho. O vídeo de hoje, ele não vai ser, como posso dizer, grande, porque eu não pretendo que ele seja grande. Não porque eu não pretendo, é porque eu daqui pra assistir Blank, né? Quando eu fui assistir, ele. Eu não. Sabe? Como eu posso dizer? Eu assisti Blank num momento meio difícil, né? Tava num relacionamento e tal. E também assisti Blank, eu acho que não foi uma das minhas boas experiências, porque Blank, querendo ou não, ou muita gente não querendo aceitar, é meio problemático, um pouco problemático até demais. Porque o que? Uma jovem se apaixona por uma pessoa mais velha, tudo bem, até aí tudo bem. Porém, há outras questões que não envolvem isso, envolve o fato de que literalmente o quê? Essa pessoa mais velha, né? Ela basicamente, quando um familiar dela vem a falecer, né? Que é a avó, basicamente ela fica com a jovem. Porém, a outra questão, como é que uma pessoa fica com outra, né? Opa, fica com outra pessoa se não tem intenção de ficar? Porque o quê? Ela só ficou porque meio que a menina se ofereceu. Só que assim, eu gostei de Blank sem brincadeira alguma, realmente gostei. Enrolação. É... Eu gostei, eu não vou mentir, eu realmente gostei de Blank. Eu realmente gostei de Blank. Porém, Blank, ele foi meio, sabe, problemático por conta que o quê? A mais velha fez o que fez, que a gente sabe. Porém, ela deveria, eu acredito que deveria ter um pouco mais de maturidade, né? Porque, não porque ela era mais velha, eita, poxa, mas porque basicamente ela deveria ter pelo menos um pouco de maturidade. Enfim, deveria ter um pouco de maturidade. Então, como ela deveria ter um pouco de maturidade, ela basicamente deveria, sabe, ter tido. É que eu tô meio enrolada porque eu tô com um pouco de sono, mas enfim. Eu vou contar a minha experiência. A minha experiência em Blank, ela foi complicada porque eu tava em um relacionamento. E esse relacionamento, ele era basicamente tóxico. E no dia que eu assisti uma das cenas mais tristes de Blank, que foi a cena do luto e tal, a pessoa, né, que eu tava terminou comigo. Mas eu acredito que eu não fiquei mal por conta que ela terminou comigo, mas sim por conta da cena. Eu realmente demorei um pouco como é o nome? Pra terminar e pra poder assistir o resto, porque eu acompanhei a primeira temporada, a segunda temporada, todos os episódios, porém eu fiquei tipo, não fez muito sentido, porque o quê?
eu não li a novel, então eu não sei se faltou alguma coisa ou se eles acrescentaram alguma coisa. E também houve poucas coisas que eu lembro sobre Blank, né? Que é o começo que é icônico das duas, né? Tranquilo. No começo eu achei a personagem e a atriz uma coisa incrível, mas depois do lá no finalzinho eu já comecei a entender um pouco mais sobre a atriz, sobre a personagem e tal. A personagem mais nova, ela é persistente, muito persistente, insistente até demais. Mas, mesmo assim, era para mais velha ter um pouco de maturidade, mesmo que não fosse, sabe, não fosse. Era para ela ter maturidade, em vez de ela literalmente fazer isso às escondidas dos pais, da avó e tal, da avó da mais nova, ela foi fazer isso às escondidas e no final, a coitada da personagem, né, a mais nova, infelizmente foi atropelada pelo fato. Tem spoiler por aqui, então se você ainda não assistiu Blank, eu recomendo que você não ver esse vídeo ainda, só depois que você ver Blank. Então assim, tem a parte dela indo pro hospital também. É uma cena bonitinha também. Uma das cenas bonitinhas é a mais velha tendo a responsabilidade de cuidar da mais nova, porque, querendo ou não, mesmo que ela não tenha diretamente, como é o nome? Atropelado, ela tem culpa pelo fato de que o quê? Ela deveria ter pouquinho mais de maturidade para como é o nome? Maturidade para conversar com os pais da mais nova, com a avó da mais nova, por mais que o pai da mais nova seja o ex-esposo, não, o ex-noivo dela, a, a avó da garota seja uma amiga da própria avó dela e a amiga dela, que é a mãe, ou é ex-amiga, mais ou menos assim, é a mãe da mais nova. Ao todo, mesmo que tivesse toda uma complicação, ela deveria ter conversado antes. Ah, mas ia ser mais difícil. Sim, ia ser mais difícil. Porém, o mais difícil foi, no final, a menina ser atropelada. Qual é o sentido da menina ser atropelada porque ela ama uma pessoa? Aquilo ali foi um ato de amor? Não, não foi um ato de amor. Aquilo ali foi um ato de suicídio. Ok, peraí. Mas, enfim, ela deveria ter tido um pouco mais de maturidade. Eu realmente acho. Então, assim, a minha experiência com Blank, ela foi bem curta, literalmente. Porque eu não tenho cena favorita. Eu não nomeei uma cena favorita. Eu não quis uma cena favorita de tão problemático que foi, de tão profundo que isso atingiu. E hoje em dia eu não assisto mais porque eu não consigo olhar para atriz, né, para primeira para atriz mais nova, né? Para Fai, eu sempre vejo a Fai, mas a outra atriz eu não vejo, apesar que eu sei o nome, só não quero dizer o nome mesmo. É, assim, eu passei mais tempo falando do que jogando, né? Porque eu estou à noite e eu não tenho nada na casa, nada, 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 né? Porque isso aqui não é nenhuma casa, isso é literalmente nada. E eu não tô enxergando nada também. Mas enfim, é, tá amanhecendo, tá anoitecendo, não sei. Mas enfim, ai, mas enfim. Esse foi o vídeo, mesmo que eu não tenha jogado muito, porque assim, Blank, como o Blank é foi um vídeo mais curto também, como esse vídeo é um vídeo mais curto, ficou basicamente só eu falando enquanto mostrava mais ou menos assim. Eu queria pedir desculpas por semana passada eu não consegui. Eu tô com medo da aranha. É,
por não conseguir postar. Porque assim, a semana passada eu acabei tendo que fazer uma limpeza na minha casa. E essa limpeza, ela foi um pouco demorada e tinha muita, eu acho que poeira, porque eu passei, eu acho que uns 2 dias sem limpar. E acumulou um pouco de poeira. E eu não podia limpar isso quando estava, sabe, gripado. Só que eu fui lá e limpei. Aí eu acabei ficando com febre e tem algumas outras complicações também. Então, assim, peço desculpas. Vou tentar ficar postando nas sextas com um pouco mais de pontualidade, sem ficar saindo ou sem ficar postar, mas eu vou tentar postar com mais frequência. Então, até a próxima.